Fala, galerinha do sétimo ano, professor Achelandre na área, certo? Hoje nessa aula, pessoal, nós vamos estudar sobre os ângulos, tá? Nós vamos falar sobre os ângulos e as suas construções fundamentais. Beleza, galerinha? Vamos começar. Bom, vocês se lembram o que são ângulos, pessoal? Quando nós falamos sobre ângulos, o que vem à nossa cabeça? Qual que é a definição de ângulos? Vamos relembrar o que são ângulos? Ângulos, pessoal, é o que? É a reunião de duas semirretas de mesma origem, tá? Então, repetindo, o ângulo ele vai ser formado quando eu tiver duas semirretas e essas duas semirretas elas vão ter a mesma origem. Olha só que legal, pessoal. Dependendo da abertura dessas duas semirretas, eu vou poder formar vários tipos de ângulos, que é o que a gente vai ver na frente, que eu vou ter o ângulo agudo, obtuso, reto, certo? Primeira definição? Então vamos lá. Então vamos ver aqui como que é formado um ângulo, tá? Então nós temos aqui um plano, e nesse plano nós temos aqui uma semirreta OA, tá? Temos a semirreta OB. Observe que essas duas semirretas elas estão unidas por esse ponto O aqui, que ele é chamado de vértice, né, galerinha? Então, então nós temos aqui, o que é o ângulo? É a reunião de duas semirretas que tem a mesma origem, certo? Então nós temos aqui duas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB, e elas têm a mesma origem, que é o vértice O, ok? Então nós temos, lembrando que o ângulo ele é formado por dois lados. Então nós temos aqui o lado OA e o lado OB. Agora, ó, quando essas duas semirretas elas se unem, elas vão formar duas regiões, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro desse ângulo é chamado de região interna. E tudo que está fora do ângulo formado é chamado de região externa. Entendido? Nesse exemplo aí, as nossas semirretas que nós usamos foi quem? Foi a semirreta OA e a semirreta OB. Muito bem, pessoal, tá? Como é que nós lemos esse ângulo? Nós podemos ler o ângulo, tá? AOB. Só podemos ler o ângulo AOB, pessoal? Não, eu também posso ler o ângulo BOA, certo? É importante lembrar que a letra que corresponde ao vértice, ela deve ficar entre as duas outras letras, tá? E lembrar que o vértice deve ser sempre, que a gente deve colocar sempre o acento circunflexo no vértice, ok? Vamos lá, moçada. Então, agora vamos falar da medida de um ângulo. Qual o instrumento que a gente usa para medir um ângulo, pessoal? Vocês se lembram? O transferidor, né, galerinha? Então, lembrando que existem dois tipos de transferidor. Nós temos o transferidor que mede, que vai de 0 a 180 graus, certo? E temos o transferidor que vai de 0 a 360 graus, ou seja, uma volta completa. Pessoal, observe o seguinte, ó, esses dois transferidores eles estão divididos em partes iguais. E cada uma dessas partes menores em que o transferidor foi dividido é chamado de graus, tá? Então eu tenho aqui 180 graus, 170 graus, 160 graus e por aí vai, certo? Galerinha, agora nós vamos conhecer os elementos de um transferidor, né? Então vamos lá, ó. Certo, pessoal? Então essa parte aqui é chamada de limbo. O que é o limbo? É a parte do transferidor onde a escala ela é medida em graus. Já essa parte aqui, ela é chamada de linha de fé, tá? Então nós temos que ter muita fé. Brincadeira, tá, pessoal? O que é a linha de fé? Segmento de reta, tá? Que passa pelas graduações de 0 a 180 graus. O último elemento do transferidor, galerinha, é o centro. O que é o centro? É o ponto que divide a linha de fé ao meio, certo?
Galerinha, se nós observarmos essa figura, está sendo formado vários ângulos, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOC, consegue ver ó, o ângulo AOC. Esse ângulo AOC, ele mede 20 graus, certo? Temos também o ângulo AOD. O ângulo AOD mede quanto, pessoal? Mede 70 graus. Muito bem, ó. Temos mais um ângulo também, ó. Temos o ângulo AOE, que é igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Nós temos aqui o ângulo AOF, que mede 110 graus. Temos o ângulo AOG, que mede 150 graus. E por último, nós temos aqui o ângulo AOB, que mede 180 graus. Beleza, galerinha? Vamos lá. Continuando nosso assunto de ângulos, vamos relembrar o que são ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando eles possuírem as medidas iguais, né, galerinha? Então, ó, por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB. Esse ângulo AOB, ele mede 30 graus, certo? E se, vamos supor, se nós tivermos aqui outro ângulo, por exemplo, o ângulo EOD. O ângulo EOD, ele mede 30 graus também. Então, como as medidas desses dois ângulos são iguais, então esses dois ângulos são congruentes. Ou seja, o ângulo AOB e o ângulo EOD são ângulos congruentes. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Certo? Bem fácil isso aí, pessoal. Se você observar dois ângulos com medidas iguais, então esses dois ângulos eles são congruentes. Beleza? Vamos lá. Ó. Dando continuidade ao nosso assunto de ângulos, vamos falar sobre a classificação dos ângulos, tá? Um ângulo, pessoal, ele pode ser um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É aquele cuja medida é menor que 90 graus, tá? Por exemplo, nós temos um ângulo aqui, ó, BAC, tá? Ou o ângulo CAB. Esse ângulo BAC, ele mede 30 graus. Concordam comigo? Certo? Então, nós podemos classificar esse ângulo como um ângulo agudo. Por quê, professor? Porque o ângulo agudo é aquele cuja medida é maior que 0 e menor que 90. Então pode ser 25, 36 graus, 77 graus, 89 graus, só não pode ser igual a 90, tá? Se for igual a 90, ele não vai ser mais agudo, ele vai ser um ângulo reto, tá? Então, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele cuja medida apresenta exatamente igual a 90 graus. Ou seja, pessoal, ele não pode ser nem maior que 90 graus e nem menor que 90 graus. Obrigatoriamente, ele tem que ser igual a 90 graus. E esse quadradinho aqui com esse ponto no meio significa que ele é um ângulo reto, tá? Então, quando vocês observarem um ângulo que tem esse quadradinho e esse ponto aqui no meio, significa, pessoal, que esse ângulo é um ângulo reto. Isso, pessoal, esses ângulos estão sendo formados de acordo com a abertura das duas semirretas, tá? Então, o próximo ângulo ele é chamado de ângulo obtuso. Quando é que um ângulo será obtuso? O ângulo vai ser obtuso quando a medida desse ângulo for maior que 90 graus e menor que 180. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB, tá? O ângulo AOB, ele mede 125 graus. Então, nós podemos classificar esse ângulo AOB como um ângulo obtuso, galerinha. Fechado? Por quê, professor? Porque 125 graus não é maior que 90 graus e menor que 180? Então, se eu tenho um ângulo que está entre 90 e 180, então esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Muito bem, galera. Segura na minha mão que vai dar certo. Não desiste. Vamos lá.
Ângulo raso. O que é um ângulo raso? O ângulo raso é aquele cuja medida é exatamente igual a 180. Esse ângulo raso, pessoal, ele é determinado por duas semirretas opostas, tá? Então, eu tenho uma semirreta aqui, AC, e a semirreta AB. Essas duas semirretas, elas são opostas, porém, ela tem o mesmo vértice, que é o ponto A, tá? A mesma origem. Esse ângulo, ele é conhecido também como o ângulo de meia volta, tá bom? Como nós temos as nossas bailarinas na nossa sala de aula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando elas fazem esse movimento, elas estão fazendo um ângulo de 180 graus. Nós temos agora o ângulo giro. O que é o ângulo giro? É aquele que dá um giro completo, tá, pessoal? Ou seja, vai de 0 graus a 360 graus. Vamos ver alguns exemplos, tá, pessoal? Ó, então, o ângulo giro, ou seja, dá uma volta de 0 a 360 graus. Esse ângulo de giro também é chamado de ângulo de uma volta. E para finalizar nossa classificação dos ângulos, vamos estudar agora sobre os ângulos nulos. O que é ângulo nulo? São ângulos que possuem a medida exatamente igual a 0 graus, certo? E outra dica importante, os lados são coincidentes. Então vamos lá, ó. Então aqui é um exemplo de um ângulo nulo, certo? Os lados são coincidentes, por exemplo, aqui, ó, o lado OA, ele é coincidente ao lado OB, tá? E eles não têm nenhuma abertura, ou seja, eles medem exatamente 0 graus. Um exemplo, pessoal, é quando o ponteiro do relógio está marcando, por exemplo, ó, 12 horas. Ou seja, quando as duas semirretas elas vão se coincidirem e não vai formar nenhuma abertura. Muito legal, né, pessoal? Nós vimos até então a classificação dos ângulos, tá? O próximo elemento que nós vamos estudar sobre os ângulos é a bissetriz, beleza? O que é bissetriz, galerinha? Vocês sabem? Bissetriz é uma semirreta que vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, certo? Então, repetindo. Então, nós temos um ângulo, certo? Quando nós traçarmos a nossa bissetriz, ela vai pegar esse ângulo e vai dividir o ângulo em duas partes congruentes. Por exemplo, nós temos aqui a semirreta OA e nós temos a semirreta OB. A união dessas duas semirretas forma um ângulo, certo? O que acontece, pessoal? Ó, quando eu traço a bissetriz OC, nesse caso aqui, tá? OC é a bissetriz, ela vai pegar esse ângulo AOB e vai dividir esse ângulo AOB em duas partes congruentes, ou seja, o ângulo AOC, certo? Ele vai ser congruente ao ângulo BOC, tá? Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Pessoal, agora chegou a hora das nossas construções. Então, prepare aí régua, lápis e compasso e vem comigo. Vamos lá, galera. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos construir um ângulo congruente a um ângulo dado, usando o compasso. Entendido, pessoal? Então, construir um ângulo congruente. Então, se ele é um ângulo congruente, então ele vai ter que ter a mesma medida do ângulo dado, certo? Então, nós vamos ter que construir um ângulo, tá? Que seja exatamente igual a esse ângulo ABC. Vamos lá, ó. Então, primeiro passo, galerinha, ó. Nós vamos colocar a ponta seca no vértice B, tá? E vamos traçar um marco que corte o lado BC e o lado BA, tá? Então, nós podemos nomear, tá? Por exemplo, aqui de C1 e aqui embaixo de A1. Entendido? Agora, nós vamos construir o nosso ângulo. Então, primeiramente, nós traçamos uma semirreta, tá? Uma semirreta qualquer. Então, vamos colocar aqui um ponto O para representar a nossa semirreta. Em seguida, ó, nós vamos medir a distância do segmento BC1, tá? E vamos traçar
um marco, tá? Usando essa mesma medida, pessoal. Vamos chamar esse arco aqui, ó, de D. Feito isso, galerinha, ó, nós vamos voltar no nosso primeiro ângulo, tá? E vamos pegar a medida de A1 a C1. Usando essa mesma medida, nós vamos colocar o vértice no ponto D e vamos traçar um marco, tá, pessoal? Aqui. E vamos, por exemplo, vamos marcar aqui como um ponto E. Certo? Feito isso, pessoal, basta nós pegar a nossa régua e traçar uma semi-reta OE. Ou seja, esse ângulo e esse outro ângulo aqui, eles têm a mesma medida. Dando continuidade, galerinha, nós vamos traçar a bissetriz de um ângulo dado. Por exemplo, aqui nós temos o ângulo BOA, certo? Ou ângulo AOB, tanto faz. Primeiro, ó, pegue o compasso de vocês aí, tá? Já pegou o compasso? Então vamos lá, ó. Coloque a ponta seca do compasso no vértice O, tá? Em seguida, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos traçar o... Peraí, só um minuto, pessoal. Então nós vamos traçar um arco, tá? Que vai cortar as semi-retas OB e a semi-reta OA. Nós podemos identificar aqui, ó, como B1, certo? E aqui embaixo como A1. Agora nós vamos ter que traçar a nossa bissetriz. Então como é que nós vamos traçar a bissetriz? Ó? Utilizando uma medida qualquer, tá? A que vocês acharem melhor. Vocês vão colocar a ponta seca do compasso no ponto A1. Certo? Feito isso, nós vamos traçar um arco. Agora, com a ponta seca do compasso e usando a mesma abertura, nós vamos colocar a ponta seca no ponto BU e vamos traçar um novo arco, fazendo um X, tá, pessoal? Vamos chamar esse X aí, o encontro desses dois arcos, de ponto C, tá? Ou seja, nós já temos o nosso lugar onde vai passar a nossa bissetriz. Feito isso, basta nós pegar a nossa régua e traçar uma semi-reta OC. Entendido? Bem legal, né, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo. Terceiro exemplo, agora a gente vai dividir um ângulo dado em 4 partes congruentes, tá? Por exemplo, vamos pegar novamente o ângulo AOB, certo? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Traçar a bissetriz do ângulo AOB, né, galerinha? Então, do mesmo jeito, ó, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no vértice O e utilizando uma abertura qualquer, nós vamos traçar um marco que corte os lados OA e o lado OB, certo? Muito bem, ó. Vamos seguindo aí o passo a passo, ó. Agora vocês vão utilizar outra abertura, tá? Qualquer abertura que vocês acharem ideal e colocar a ponta seca do compasso em um desses lados aí, ó, aqui, tá? E vamos fazer um X. Ou seja, aí vai ser onde a nossa bissetriz vai passar, né, pessoal? Pronto, nós traçamos a bissetriz do ângulo AOB. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir em mais duas partes congruentes, certo? Então, vamos lá, ó. Só renomear aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Então, agora, ó, com a ponta seca do compasso no ponto B1 e utilizando uma abertura qualquer... Espera só um minuto, pessoal. Utilizando uma abertura qualquer, nós vamos traçar um arco, certo? Sempre nós temos que traçar dois arcos, tá, pessoal? Um no ponto B1 e agora aqui, ó. Aí, pessoal, muito bem. Então, nós temos aí o nosso xizinho, tá?
Então, aí significa onde a nossa segunda bissetriz vai passar, certo? Então, utilizando uma régua, nós vamos pegar e vamos traçar a nossa semirreta. Nós vamos chamar essa segunda semirreta de semirreta OE, beleza? Então, para finalizar, falta nós traçarmos a última semirreta. Então, com a ponta seca no ponto A1, tá? No outro, vamos terminar o nosso xizinho aqui, ó. Pronto. Encontrou os dois xizinhos. Agora, basta nós pegar a régua e traçar a nossa semirreta OD, certo? Mais um exemplo, galerinha. Não desiste não, vamos lá. Vamos construir agora um ângulo reto usando o prolongamento, tá? Agora nós vamos formar um ângulo reto, só que nós vamos ter que prolongar alguma parte da reta, da semirreta. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui a nossa semirreta AB, tá? Então nós vamos ter que construir um ângulo reto usando o prolongamento. Então, por exemplo, vamos prolongar aqui essa semirreta para a esquerda, tá? Agora, ó, com a ponta seca do compasso no vértice A, nós vamos traçar, e usando uma abertura qualquer, tá, pessoal? Vamos traçar um arco aqui, certo? E usando essa mesma abertura, nós vamos traçar um arco desse outro lado aqui, certo? Importante, pessoal, não mexa na abertura do compasso, porque senão vai dar errado a construção, tá? Então vamos renomear esse ponto aqui de A1 e esse outro aqui de A2, certo? Agora, ó, com a ponta seca do compasso e uma abertura maior que a metade, tá? Do segmento A1 é 2, nós vamos traçar um arco aqui e outro arco aqui, fazendo um x, tá? Opa, então como você já sabe, né? Quando nós temos aqui esses dois x, é o ponto ideal para nós traçarmos a nossa semirreta. Então nós temos aqui a nossa semirreta AC, ou seja, nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, usando o prolongamento, certo? Vamos construir agora um ângulo reto, mas nós não vamos usar o prolongamento. Vamos lá? Então, como é que nós vamos fazer, pessoal? Ó, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto A, certo? E usando a mesma abertura aí, ó, de A a B, nós vamos traçar um marco. Entendido? Feito isso, pessoal, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto B. E usando essa mesma abertura, nós vamos traçar um marcozinho aqui em cima, ó. Novamente, usando essa mesma abertura, vamos traçar um outro arco aqui, certo? Agora, ó, nós vamos pegar a ponta seca, colocar nesse ponto aqui, e usando uma abertura qualquer, nós vamos traçar mais dois arcos aqui, ó, para formar o nosso xizinho, tá? Então, vamos lá, vou formar um arco aqui. Agora, usando essa mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca nesse outro arco aqui. E vou traçar mais um arcozinho aqui em cima, certo? Só um minuto. Opa, vamos lá, ó. Então, eu vou traçar um arco aqui. Agora vai. Foi. Pronto. Feito isso, basta nós pegar a régua e traçarmos a semirreta AC, por exemplo, tá? Show, né, pessoal? Bem simples, né? Então, nós fizemos aqui, nós construímos um ângulo reto sem usar o prolongamento. Legal, né, galerinha? Então, vamos fazer mais um exemplo. Agora, nós vamos construir um ângulo de 45 graus. Vem comigo, ó. Então, para nós construir um ângulo de 45 graus, então, primeiramente, nós temos que construir um ângulo de 90 graus, que foi o que nós acabamos de fazer, tá? Aí você pode escolher ou usando o prolongamento ou sem usar o prolongamento. Feito isso, ó, nós vamos traçar a bissetriz
desse ângulo, tá? Lembrando que se nós pegar 90 graus e dividir por 2, nós vamos obter 45 graus. Então, nós vamos ter que traçar a bissetriz, tá? Desse ângulo. Então, vamos lá. Colocando a ponta seca aqui, tá, pessoal? Nós vamos traçar um arco. E com a ponta seca no ponto B, nós vamos traçar esse outro arco aqui, ó. Pera aí. Foi. Pronto, traçamos os dois arcos, certo? Ou seja, é o nosso lugar onde vai passar a nossa bissetriz. Então, feito isso, nós vamos traçar a nossa semi-reta, ó. Pronto, traçamos a nossa semi-reta. Então, nós temos aí um ângulo de 45 graus. Entendido? Show, né, galerinha? É isso aí, moçada. Então, não desiste. Vamos lá. Eita, professor, agora nós vamos ter que construir um ângulo de 22 graus e 30 minutos. E agora, pessoal, como é que nós vamos construir esse ângulo de 22 graus e 30 minutos? Para construir um ângulo de 22 graus e 30 minutos, nós temos que construir primeiro um ângulo de 45 graus. Por que, professor? Porque se nós pegarmos um ângulo de 45 graus e dividir ele em duas partes congruentes, nós vamos obter 22 graus e 30 minutos. Certo? Vamos lá? Então, vem comigo. Ó. Então, primeiramente, nós vamos construir um ângulo de 45 graus, usando aquele mesmo passo a passo do exemplo anterior. Então, feito isso, ó, nós vamos colocar a ponta do compasso no ponto B e vamos traçar um arco, tá? Vocês vão utilizar a medida que vocês quiserem, tá? O importante é que nós temos que colocar a ponta seca no ponto B e traçarmos um marco. Um marco, tá? Pronto. Foi. Agora, ó, usando essa mesma abertura, vamos pegar o nosso compasso, colocar a ponta seca dele aqui e vamos traçar um outro arco, certo? Vamos lá, ó. E foi. Isso aí. Feito isso, ó, vamos pegar a nossa régua, tá? Ou o transferidor e vamos traçar uma semi-reta, tá? Então, aí nós temos a nossa bissetriz. Agora, nós temos um ângulo de 22 graus e 30 minutos. Beleza? Opa, agora esse aqui é bem legal, pessoal. Vamos construir um ângulo de 60 graus. Tá, um ângulo de 60 graus, quem não constrói, né, pessoal? Então, primeiramente, nós vamos ter que traçar uma semi-reta, tá? Então, nós temos aí a semi-reta OA. Em seguida, ó, nós vamos pegar o nosso compasso, colocar a ponta seca no vértice, tá? E vamos traçar um marco que corta aqui essa semi-reta OA. Certo? E vocês vão usar a abertura que vocês quiserem, tá? Usando uma abertura qualquer. Vamos renomear aqui, ó, de A1 para ficar mais, para vocês entenderem melhor, tá? Ok? Agora, pessoal, usando essa mesma abertura que eu usei para traçar esse arco, eu vou traçar novamente um marco aqui, ó. Então, com a ponta seca do compasso em A1, eu vou traçar um marco aqui, ó. Beleza? Feito isso, ó, nós vamos pegar a nossa régua e traçar uma semi-reta. Ou seja, nós temos aí um ângulo de 60 graus. Tá? Podem conferir, ó. Então, nós temos aí um ângulo de 60 graus. Legal, né, galerinha? Vamos lá, galerinha, ó. Nosso próximo exemplo, nós vamos ter que construir um ângulo oposto pelo vértice, tá? O que é um ângulo oposto pelo vértice, pessoal? Nós vamos ver na próxima aula, tá? Ângulo oposto pelo vértice, ângulo suplementar, ângulo complementar. Beleza? Então, vamos lá, ó. Lembrando que ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Então, nós vamos ter que construir um ângulo que é oposto por esse ângulo, que é oposto pelo vértice, e esse ângulo ele tem que ser congruente. Beleza? Vamos lá, moçada. Por exemplo, nós temos aí o ângulo AOB, tá? Ou BOA.
primeiramente nós vamos ter que prolongar uma semi-reta aqui, ó, para a esquerda, partindo do vértice O para a esquerda. Opa, peraí. E foi. Pronto, certo? Então eu tracei aqui uma semi-reta para a esquerda, partindo do vértice O. A semi-reta OC, certo? Em seguida, nós vamos prolongar mais outra semi-reta agora aqui, ó, semi-reta. Nós vamos chamar essa semi-reta de semi-reta OD, tá? Feito isso, colocamos o nosso compasso no vértice O e utilizando uma abertura qualquer, vamos traçar um arco, tá? Que corte formando dois ângulos, certo? E esses dois ângulos, pessoal, eles são ângulos opostos pelo vértice, tá? O ângulo AOB e o ângulo COD são opostos pelo vértice, ou seja, eles são ângulos congruentes. Galerinha, nós vamos ficar por aqui. Até o próximo encontro. Um abraço para todos. Não esqueça de deixar o seu like. Brincadeira, tá, galerinha? Tchau.